I'm your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. Olá pessoal, estamos aqui hoje para a terceira dica de matemática e hoje a dica é fundamental, importantíssima. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a função do primeiro grau, um tópico que você vai encontrar facilmente na prova da Unip, pode ter certeza, e também no Enem. Observe, o que tem de importante uma função do primeiro grau? Primeiro, a forma da função. Você tem que ver como é que se apresenta a função. É bem simples. A forma da função do primeiro grau é dada por ax mais b. Ax mais b. O que significa esse A? Esse A tem um significado. Ele é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular é quem vai angular a reta. Reta? Que reta? O gráfico de uma função do primeiro grau, você sabe, tenho certeza, será sempre o quê? Será sempre uma reta. Então, voltando. Este A, que é o coeficiente angular, vai angular esta reta, perfeito? E esse B? Qual o significado desse B? O B é chamado de coeficiente linear, vem de tamanho, comprimento, perfeito? Então, observe, se o gráfico de uma função, do primeiro grau é uma reta, esta reta ela pode tocar o eixo X e pode tocar o eixo Y. E onde esses pontos serão encontrados? Observe. Observe este gráfico. Aqui está o eixo das abscissas, chamado de eixo X, e aqui está o eixo das ordenadas, chamado de eixo Y. Quando eu coloco uma reta neste gráfico, observe que esta reta, ela tocou o eixo das abscissas e também tocou o eixo das ordenadas. Uma dica, um macete a você, observe. Esse B, que é chamado de coeficiente linear, ele indica exatamente onde esta reta vai tocar o eixo Y. Este pontinho aqui você pode dizer que é o B. Aí você pode querer concluir já. Então, Neizinho, esse aqui é o A? Não, este não é o A. O nome deste ponto aqui é chamado de raiz. Raiz da função. Vamos recapitular então. Raiz é o ponto onde o gráfico vai tocar quem? O eixo das abscissas, o eixo X. Então, esse A, como é que eu sei aonde ele está aqui no gráfico? Não tem como você olhar um gráfico e dizer o A é 7, 8, menos 4. Não tem. Tem como você dizer, olhar para o gráfico e dizer se o A é positivo ou se o A é negativo. Como é que eu vou saber disso? É simples. Quando esse A for um número positivo, quando o A for um número positivo, esta reta vai angular, vai cair para a direita. Quando esse A for um valor negativo, esta reta vai angular, vai cair para a esquerda. Perfeito? Só com esses detalhes que eu acabei de colocar aqui, você seria muito bem capaz de resolver esta questão. Observe. Uma questão que você poderia encontrar em concursos, em vestibular, Enem e por aí em diante. Seja a função f de x igual a 2x menos 3, qual dos gráficos abaixo melhor representa a referida função? Observe. Uma função do primeiro grau. Se você observar, você vai identificar que o A é 2 e que o B é quanto? Diga, menos 3. Perfeito? Ótimo. Então, pessoal, observe que as respostas não têm valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, o que fazer? Vá lembrar do que eu acabei de dizer. Por exemplo, o que é esse menos 3? Não é o B? O que o B indica? Aonde o gráfico toca o eixo Y. Se o B é menos 3, aonde que o gráfico toca o eixo Y na parte negativa? Este gráfico aqui, daqui do centro para cima o eixo é positivo, para baixo negativo. Então não pode ser a letra A, porque como o nosso B é menos 3, o meu gráfico, a minha resposta, ela tem que estar tocando aonde? Tem que tocar no eixo Y na parte negativa.
Então vamos excluir a letra A. E qual a outra? Vamos excluir a letra B, porque este gráfico também está tocando o eixo Y na parte o quê? Positiva. Perfeito? Ótimo. Ney, ficaram duas respostas. E agora? Calma, não esqueça da dica. Quem é este valor? Representa o A. Oh Deus! Se isto aqui é o A é um valor o quê? Positivo. Então, se o A é positivo, a minha angulação tem que ser para a direita. Isso faz com que a minha letra C esteja errada. Por quê? Porque ela caiu para onde? Para a esquerda. Portanto, letra D. Vamos recapitular. Tocou aqui embaixo, por quê? Porque o B é negativo. Eixo Y na parte negativa. O A é positivo, então angulou para a direita. Perfeito? Então essa é uma dica que você não pode deixar de lembrar em uma prova de vestibular, prova de Enem e prova de concurso. Essa é mais uma dica do Leitura de Mundo para você.